Dando continuidade à nossa aula sobre a doutrina racionalista desenvolvida por René Descartes, neste encontro iremos descobrir como, na prática, essa doutrina atua e se faz presente no mundo da produção dos conhecimentos e, portanto, da formação das teorias. Precisamos não esquecer que os demais conhecimentos, como o científico, o empírico e o religioso, não concluem os seus resultados apenas com a racionalidade, apesar de possuírem em seus processos também elementos da racionalidade. Precisam se valer de outras estruturas. Veja, o conhecimento científico precisa da experiência e da comprovação. O religioso, da intuição e da fé. Já o empírico, da validade emotiva e imaginária de seu usuário. Mas, como precisamos entender os campos em que, diretamente, o racionalismo se faz obrigatório, vamos avançar a nossa reflexão na direção do campo científico, das ciências, do conhecimento e teorias científicas. Sabemos que a racionalidade é obrigatória no conhecimento filosófico. Vamos entender agora como a racionalidade se faz presente no método científico próprio do conhecimento científico. Acompanhe comigo. Racionalismo aplicado. A influência do racionalismo sobre o método científico alimentou a ideia de muitos pensadores dos séculos XIX e XX de que a ciência é obra da razão humana, uma espécie de máquina gerada por ela, cujas estruturas e leis internas é preciso descobrir. Primeiramente, quero te relembrar o que é esse tal método científico. O método científico é composto dos seguintes elementos: caracterização, quantificações, observações e medidas, hipóteses, explicações hipotéticas das observações e medidas, previsões, deduções lógicas das hipóteses, experimentos, teste das observações, das explicações e das deduções. O método científico não fica apenas observando ou promovendo reflexões orais. Ele caminha pela experimentação mais de uma vez sobre as suas pré-deduções e conclusões. Somente após passar por todo esse processo, publicar o resultado e o resultado for aceito pela comunidade científica, é que o conhecimento passa a ter a credibilidade e a aplicabilidade. Assim, não foi possível evitar essa nova prática no desenvolvimento de conhecimentos em muitos pensadores dos séculos XIX e XX, e a ideia de que a ciência é obra da razão humana, uma espécie de máquina gerada por ela, cujas estruturas e leis internas é preciso descobrir. E então, a ciência em si, objeto exclusivo do método científico, é gerada e descoberta pela própria razão humana. Portanto, se é resultado da própria razão humana, como se desvincular da razão para produzir seus específicos conhecimentos? Mas alguém pode nos ajudar nesta reflexão e nestas conclusões, não é verdade? Acompanhe. Racionalismo aplicado e Gaston Bachelard. Bachelard afirma que a filosofia da ciência contemporânea não pode aceitar nem a solução realista nem a idealista. Deve colocar-se em um meio termo entre ambos. Em sua gnosiologia, Bachelard põe o binômio experiência-razão na base de todo o conhecimento humano. Entretanto, não se trata de um condomínio de potências iguais, pois o elemento teórico é que desempenha o papel normativo. Bachelard nasceu na França, no século XIX. Foi um filósofo e poeta que estudou sucessivamente as ciências e a filosofia. Seu pensamento está focado principalmente em questões referentes à filosofia da ciência, campo da pesquisa filosófica que estuda os fundamentos, pressupostos e implicações filosóficas da ciência. Escreveu, dentre uma série de importantíssimas obras, A Formação do Espírito Científico. Antes de nos avançarmos na compreensão do que Bachelard quer dizer, vamos entender um pouquinho mais o que é essa tal de filosofia da ciência.
Então, mais do que tentar explicar a filosofia da ciência, tem como objetivo, dentro do campo das ciências, problematizar os seguintes aspectos: a natureza das afirmações e conceitos científicos, a forma como a ciência científica é produzida, os meios para determinar a validade da informação que a ciência se utiliza e como a ciência explica, prediz e, através da tecnologia, domina a natureza que descreve e estuda. A formulação e uso do método científico na busca de conhecimentos, os tipos de argumentos utilizados para chegar a conclusões, as implicações dos métodos e modelos científicos para a sociedade e para as próprias ciências. Como você já sabe, o empirismo é a filosofia que convém ao conhecimento comum. O empirismo encontra aí sua raiz, suas provas, seu desenvolvimento. Ao contrário, o conhecimento científico é solidário com o racionalismo e, quer queira ou não, o racionalismo está ligado à ciência. O racionalismo reclama fins científicos. Pela atividade científica, o racionalismo conhece uma atividade dialética que prescreve uma extensão constante dos métodos. Mas não podemos esquecer o seguinte: Bachelard afirma que a filosofia da ciência contemporânea não pode aceitar nem a solução realista, própria da ciência, nem a idealista, própria da filosofia. Deve colocar-se em um meio termo entre ambos. Veja, o racionalismo aplicado de Bachelard procura mostrar a interdependência desses dois modos de pensar, os quais estariam disseminados por toda a ciência. Para ele, o conhecimento humano possui dois polos, idealismo e realismo, e nenhuma atividade se fixa somente em um desses polos. A partir dessa premissa, Bachelard afirma ser possível, então, atribuir um caráter realista ao racionalismo e um caráter idealista ao empirismo, devido ao modo como estes se relacionam, respectivamente, com a instância empírica e com o plano das ideias. Como atribuir um caráter realista ao racionalismo, que tem em sua essência o idealismo, que é a reflexão, e o idealismo ao empirismo, que tem o objeto concreto, a materialidade em sua essência? Bem, se Bachelard falou que é possível, é porque estudou muito, utilizou-se da filosofia da ciência para chegar a essa conclusão. Não foi um comentário qualquer, não é verdade? Se a filosofia da ciência pode navegar pelas dinâmicas do conhecimento científico, então os elementos exclusivos do conhecimento científico podem navegar pela filosofia, principalmente pelas estruturas da racionalidade. Um mundo não vive sem o outro. Toda a realidade tem em si uma lógica de existência. Questões do racionalismo. Eu disse toda a realidade. Esta minha afirmação se encontra refletida numa série de pensadores e que você pode, mais tarde, em seus estudos, compreendê-los melhor, ok? Se toda a realidade física ou teórica tem elementos da estrutura da funcionalidade e da racionalidade, o pensamento está no mundo das coisas e as coisas estão no mundo do pensamento. O racionalismo aplicado marca fundamental do novo espírito científico da atualidade, como já destacamos antes, atua na dialética entre a experiência e a teoria, o que significa uma dupla determinação do espírito sobre o objeto e deste sobre a experiência do cientista. Veja, uma dupla atuação do espírito da racionalidade sobre o objeto e do objeto sobre as experiências que vive o cientista no uso de suas reflexões. Na obra O Racionalismo Aplicado, Bachelard afirmou o seguinte: impõe-se hoje situar-se no centro em que o espírito cognoscente é determinado pelo objeto preciso do seu conhecimento e onde, em contrapartida, ele determina com mais rigor sua experiência. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.